TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta, programa Conversas Bíblicas. Esse encontro semanal que nós temos aqui pela Rádio Manaim, pela TV Manaim. Ah, pastor, como é que eu faço para assistir pela TV Manaim? É fácil, baixa o aplicativo da Rádio Manaim para o seu celular. Lá no seu celular, dentro do aplicativo, tem TV Manaim ao vivo. Você clica lá, vai abrir então o vídeo, né? A parte de televisão, a nossa televisão, a TV Manaim, e você nos assiste então pela TV Manaim toda quinta-feira, a partir do meio-dia, e em outros horários alternativos que você vai descobrir quando você acessar o nosso Instagram da Rádio Manaim. Você pega lá a nossa programação da TV Manaim, dá uma olhada lá, vê os programas que você mais gosta, se programa para assistir nos horários que estão marcados ali, tá certo? Mas você também assiste pelo Facebook da Rádio Manaim e pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, que você também pode compartilhar com as pessoas que você conhece e evangelizar, inclusive, através do Conversas Bíblicas. E nós estamos numa sequência onde nós estamos abordando o assunto fé, firme fundamento. E eu quero, inclusive, recomendar para você, se você não assistiu as 2 edições anteriores, volta lá, assiste. No próprio canal no YouTube você consegue isso facilmente. Procura lá dentro do canal, tem a lupinha de buscar. Conversas Bíblicas, vê as 2 quintas-feiras anteriores e você vai encontrar pela data e também pelo tema, as 2 edições anteriores desse tema que nós estamos abordando. É muito interessante para que você tenha uma compreensão completa daquilo que estamos tratando aqui. E mais uma vez eu recebo para tratar desse assunto, para conversar comigo sobre esse assunto, o pastor Maurílio Martins. Maurílio, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, uma alegria novamente poder estar com os irmãos aqui. Pastor Maurílio, que mora em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, e está conosco aqui. Nós estamos gravando a partir dos nossos estúdios aqui no Manaim de Domingos Martins. Bom, vamos lá para esse tema e para o texto base de hoje, desta edição de hoje, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 24, verso é o verso de número 23, e que diz assim: E disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E eu vou ler o verso 24, ela diz o seguinte: E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Isso. Bom, esse texto fala do encontro de Eliezer com Rebeca. Nós estamos agora no Velho Testamento. Usamos nas edições anteriores 2 textos do Novo Testamento, falando especificamente sobre fé. Agora nós fomos para o Velho Testamento e trouxemos aqui um texto que fala de um momento, de uma história, de um registro bíblico muito interessante. Inclusive que o pastor Maurílio daqui a pouquinho vai discorrer sobre ele para você entender por que nós trouxemos esse texto para tratar do assunto fé. Maurílio, na edição anterior, na semana passada, você falou sobre fé profética. Sim. Há uma outra expressão que nós abordamos, que é fé viva. Qual a distinção que você faz entre as duas e qual a aplicação dessa expressão na compreensão de fé que o Espírito Santo nos tem dado? Pois não. É uma expressão maravilhosa, eu diria. A fé é viva, porque a partir do sacrifício do Senhor Jesus, o Espírito Santo, então, toma o governo da igreja, conduzindo a igreja a uma obediência e movido pela fé, levando a igreja a muitas experiências com o Senhor. É uma coisa interessante, Osias, quando você faz essa comparação, os irmãos vão entender, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não creio em Deus. Isso é uma expressão que você ouve muito. Eu não creio em Deus. Não é bem isso. Faltou uma experiência. Faltou uma experiência com uma fé viva. A pessoa acha que crê em Deus, ela às vezes ela relaciona isso com a própria capacidade que ela tem de intelectual, de entender Deus. Não é isso. Ou eu diria melhor, não foi isso que aconteceu conosco. Não é essa a nossa experiência. Não é essa a nossa experiência. Falta uma experiência. A experiência com a fé viva, o contato com essa fé viva, faz toda a diferença. Vou pegar um exemplo bíblico fácil de conhecer, até pelos ouvintes, aqueles que nos assistem talvez pela primeira vez, que é a experiência de Paulo
enquanto ainda era Saulo, né? Saulo era zeloso. Saulo tinha religião, ele era fariseu, muito zeloso pela Bíblia até então, que era o Velho Testamento e os profetas, zeloso da lei, um homem extremamente capaz. Ele tinha tudo, ele só não tinha Jesus. O que faltava para ele? Um encontro com a fé viva. E ele fazia tudo aquilo por zelo. A Bíblia diz que ele perseguiu a igreja nos primeiros momentos da igreja, ele perseguiu duramente a igreja. Ele chegou a segurar as vestes daqueles que apedrejavam Estevão. Ele estava presente. Ele tinha carta branca para prender, levar acorrentado os chamados cristãos. Foram chamados depois, né? Os primeiros crentes da igreja. E a Bíblia diz que ele estava indo num caminho para Damasco justamente para continuar essa perseguição. A Bíblia diz que ele respirava ameaças. Então os irmãos vejam que a fé não é de obra, salvação não é por obra. E as obras dele não condiziam com salvação. Uhum. E a Bíblia diz que em determinado momento do caminho uma luz brilhou. Foi a experiência. Uma luz brilhou no caminho e Saulo ouviu uma voz. Ele caiu por terra e a voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não perseguia. Quem és tu, Senhor? Disse. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja. Acontece que a igreja agora estava revestida de um poder, que era o poder do Espírito Santo, uma fé viva que estava atuando na igreja, e que ele agora ele estava tendo uma experiência. Então, eu vou reafirmar o que eu disse. A pessoa diz: eu não creio em Deus. Você não teve uma experiência. Porque se você tiver uma experiência com o Senhor, uma experiência com a fé que é viva, muda tudo. Saulo levantou daquele dia, totalmente diferente. Ele ficou cego, ele foi conduzido, alguém orou por ele, o Senhor falou com ele, e a partir dali, ao invés de perseguir a igreja, ele começou a ser perseguido. Mudou tudo na vida dele. Então, não é nenhum exagero da nossa parte dizer assim, a fé é viva. Não, ela realmente é viva. Ela é um elemento vivo de ligação, um elemento vivo de ligação entre Deus e o homem. E o que ela faz? Ela sela uma aliança nova. Quando alguém tem esse tipo de experiência, ele é como se ele tivesse um encontro com uma aliança nova, um novo pacto, uma nova vida. A Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas não é alguém está em Cristo, no cristianismo. Não, se alguém está nesse Cristo vivo, um Senhor que ressuscitou, que está vindo no meio da igreja, ter contato com essa fé viva, ele se transforma. Saulo se transformou completamente, não é? Completamente. Eu acho interessante que muitas pessoas pensam que a igreja transforma. Eu sempre digo o seguinte: não é a igreja que transforma, a igreja é uma reunião de pessoas transformadas, sim, que foram tocadas pelo Espírito Santo, que tem uma experiência real, não é uma experiência intelectual, não é uma experiência cognitiva, não é uma experiência filosófica, foram simplesmente convencidas de alguma coisa por alguém que tem uma capacidade muito boa de convencimento, de didática, né? Enfim. Mas foram pessoas que foram realmente transformadas de dentro para fora. Sim. E que passam a ter uma experiência viva. E sim, exatamente isso. Por isso que você falou, você usou a expressão, é uma nova aliança, né? Uma nova aliança. Então, o que é uma nova aliança? É um novo compromisso, é uma nova perspectiva. E não só dizer um novo compromisso, mas um novo destino. Um novo destino. Quando Jesus levantou o cálice na ceia, ele fez a ceia, lógico, antes da cruz, mas tudo aquilo que ele propôs na ceia se consolidou na cruz, né? Ele levantou o cálice, esse é o novo testamento do meu sangue.
que é vertido em favor de muitos. Ele não disse de todos, ele disse de muitos. Está proposto para todos. Mas esse muitos era porque alguns iam alcançar essa fé. E é muito interessante quando você diz que a fé é viva, porque a fé está relacionada com o derramar do sangue de Jesus. E eu não tenho nenhum temor na expressão que eu vou usar aqui, de dizer que a fé é genética. Ela é genética. Ela está... O sangue humano, ele tem uma herança genética, não é? Você vai se parecer com seu pai, com a sua mãe, você vai ter alguns traços por causa do sangue que te transmitiu aquela herança. Fazendo uma analogia, o sangue do Senhor Jesus derramado, que é símbolo do Espírito Santo, ele faz a mesma coisa. A partir desse encontro com essa fé viva, nós passamos a ter traços do nosso Pai. Vou te dar um exemplo bem simples. Nós não gostávamos da Bíblia antes de aceitar o Senhor. Eu não gostava. Eu não gostava nem de crente, para você ter uma ideia. Os crentes chegavam na minha casa para fazer culto, eu pulava a janela e fugia. Mas quando eu tive também um encontro com essa fé, mudou. Então, os traços do nosso Pai foram transmitidos a mim, a você, a todos, pelo sangue de Jesus. Então, nós passamos a gostar da Bíblia. Nós amamos a palavra. É a palavra do nosso Pai. É a boca do nosso Pai falando. Então, você se interessa por ela, né? Você começa a gostar do culto, do Manaim, dos louvores, se quebrantar com louvor. O que está acontecendo que não acontecia antes? É que uma herança genética foi transferida. Foi transferida, né? Pela operação do sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo. E você vai ver, há um texto em particular que me chama muita atenção no Velho Testamento, a preocupação do pai com o sangue, né? Que é o texto exatamente quando Abraão chama Eliezer, que era o mordomo mais responsável dele, né? O responsável por tudo, e ele envia Eliezer para buscar uma noiva. Assim, é muito fácil de perceber o que é profético, a fé é profética, né? Quer dizer, Abraão, a figura do pai, Isaac, a figura do filho, Eliezer, a figura do Espírito Santo, né? Isso é muito fácil de entender. Eu creio que os irmãos e os amigos todos percebem isso também, né? E o pai Abraão chama o seu mordomo mais responsável, símbolo do Espírito Santo, diz assim: eu quero que você busque uma noiva para o meu filho. Você vai preparar uma noiva para ele. Exatamente o que o Espírito Santo está fazendo hoje. Com a igreja. Com a igreja fiel. Não com o cristianismo, com a igreja fiel, que teve um encontro com a fé verdadeira, com a fé viva. Assim, você vai buscar. Só tem uma exigência. Eu quero que ela tenha meu sangue. Ela tem que ser da minha parentela. Você não traga para cá uma mulher que não seja da minha parentela. E ele falou: se ela não quiser vir, não tem problema, mas você não traga. Fez ele jurar. Ele saiu de uma jornada muito longa, né? E muito tempo viajando, até chegar num lugar onde havia um poço. A Bíblia diz uma coisa impressionante, eu acho impressionante. Era a hora das moças buscarem água. Então, qual é a noiva? Qual que eu escolho? É interessante essa abordagem que você fez, porque na sociedade da época, né, os homens eles saíam para o trabalho normalmente no campo, né, onde desenvolviam a maior parte da economia era desenvolvida no campo, seja na agricultura ou na pecuária, e as mulheres cuidavam dos afazeres domésticos, não havia água encanada, então ao cair da tarde, normalmente as mulheres iam ao poço, que era um poço que abastecia a cidade, ali para trazer a água para abastecer a casa. Por isso, essa abordagem que você fez, era a hora das moças irem ao poço. E não era uma tarefa fácil. E não eram poucas moças. Não eram poucas. O poço era fundo, né? Tinham vários... Você tinha que ir descendo, né? O interessante é que quando ele chega, ele ora. Eliezer ora e diz assim:
me dá um bom encontro. Eu quero um bom encontro. Até aqui o senhor tem me ajudado, me dá um bom encontro. E a Bíblia diz que a hora que ele estava orando, o Senhor tirou Rebeca de casa. Então, os irmãos vejam que a fé não é simplesmente um esforço humano, ela está debaixo de um governo. Ela está debaixo de um projeto. Há um Deus que está colocando as coisas em ordem. Há um projeto em execução. É por isso que a fé tem que ser viva, não pode ser humana, nem passageira, temporal. E quando ela chega, ele observa, tinham várias moças. Hoje nós estamos vivendo um momento, Josias, que o poço é Jesus. Tem muita gente em volta do poço, com vários interesses. Um quer ficar rico, outro quer ficar próspero, outro quer passar num concurso público, outro quer casar, outro... Tá tudo certo. Todo mundo quer coisa boa, não né? Tem problema, tá tudo certo. E o senhor dá, porque ele é bom. Agora, qual o interesse? Então, há muitos interesses em volta do poço, né? E quando a Rebeca chegou, ele olhou para ela, pediu um sinal ao Senhor, falou, eu vou pedir água a ela, eu quero que ela dê água para mim e para meus camelos. Eram 10 camelos, não era uma tarefa fácil. Ela desceu, ele pediu água, ela falou, não, perfeitamente, dou água ao Senhor e aos seus camelos. E ele ficou observando. Ela trabalhava, vai embaixo no poço, buscar água e traz. Até aí tudo bem. Há um cristianismo que trabalha também, que se esforça. Até aí está tudo certo. Mas o que definiu Rebeca como noiva foi a resposta. Ele perguntou, a hora que ela terminou, ele perguntou para ela assim, de quem tu és filha? 2 perguntas. E eu queria pedir licença a você, aos ouvintes, para frisar essas 2 perguntas, porque são 2 perguntas que o Espírito Santo tem feito nessa hora, para todos nós. 2 perguntas. Primeiro, de quem tu és filha? Segundo, há lugar na tua casa para pousarmos esta noite? Porque há uma noite que caiu sobre o mundo. O Espírito Santo quer saber se nós damos lugar a ele para ele pousar. Há um cristianismo que não dá lugar para o Espírito Santo pousar, nem conta com ele. Não é o nosso caso. Nós, há 54 anos atrás, essa fé viva nos encontrou. Ela veio ao nosso encontro. Toda a nossa luta de lá para cá é manter o Espírito Santo no nosso meio. Não podemos viver sem ele, nós precisamos dele. A hora que ela disse assim, eu sou filha de Betuel, de Milca, que deu a Naor. Quando ela disse Naor, ele entendeu porque Naor era parente de Abraão. E ele entendeu, ela tem o sangue. Foi uma resposta gloriosa. Ela se declarou, eu tenho o mesmo sangue. Era tudo que o pai queria. Deus está preocupado nesta hora com uma igreja que tenha o sangue, que tenha essa herança genética. Ela não tinha. Nós não tínhamos isso, mas o sangue de Jesus nos deu essa fé. Glória a Deus. Então nós não podemos desprezar. E a segunda resposta dela, há muito lugar na minha casa. Que coisa. Assim, eu falo isso sempre para os jovens. Olha, a nossa tarefa é abrir o nosso coração, tirar tudo de lá que ocupa espaço e dar lugar ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele entrou na casa dela, expôs o projeto do Pai. É porque o Espírito Santo não nos deixa alheios ao projeto. Ele deixa claro para nós qual é o projeto. As pessoas queriam agradá-lo, né? O senhor come, por favor, o senhor se assenta. Ele fala, eu não vou sentar nem comer enquanto eu não disser o projeto do Pai. Os irmãos vejam que a fé é um compromisso. Fé sem compromisso não existe. Fé sem lágrimas não existe. É um compromisso. Ele tinha um compromisso com o Pai. Eu não vim aqui para comer, eu estou aqui numa tarefa. A tarefa do Espírito Santo é preparar a igreja. E eles disseram para ele, fala então. Tudo que nós precisamos é deixar o Espírito Santo falar. Deixa ele falar, ele é vivo. Fala. É o que nós fazemos na Igreja Cristã Maranata. Há 54 anos ele disse, eu quero falar, nós temos, fala. E ele fala todos os dias, todos os cultos, todas as madrugadas, todas as vezes que você abre a palavra. Há uma fé que fala. Nós precisamos deixar ele falar, né? E terminando aqui, ele disse, eu estou aqui amando de Abraão, eu vim buscar uma esposa. Todo mundo ficou feliz, né? Eu até sempre falo para as moças lá da minha igreja, assim, olha, Rebeca foi buscar água e voltou com um noivo.
E é assim mesmo, né? Nosso primeiro contato com essa fé foi em busca de alguma coisa, né, José? Eu queria isso, pastor, ora por mim, preciso da saúde e tal. Nós fomos ao posto buscar água, só que nós descobrimos que tinha um noivo. Aí nós esquecemos a água, o cântaro. Agora nós queremos o noivo. Nós queremos que Jesus volte, que ele arrebate a igreja. A fé nos comove a isso, né? E tudo bem, aceitaram o casamento, Rebeca vai casar. Quando foi de madrugada, ele levantou. Não, mas só fica mais 10 dias. Não, vou ficar. Ele não quer ficar. Ele já achou a noiva. A noiva tem o sangue. Ela tem o mesmo sangue que o pai quer. Ela deu lugar para ele. Ela deu lugar para ele. Olha, não tem nada que esperar. Vai esperar o quê? Eu quero ir embora. E a decisão ficou na mão dela. A mãe disse, não, você vai tão cedo, você vai com esse homem que você não conhece. Não, Rebeca que vai decidir. Rebeca, qual é a sua decisão? Mas ela, como foi alcançada por uma fé profética, daí a fé profética, a resposta estava pronta. Eu irei. Se você perguntar para qualquer um que teve uma experiência com a fé viva, se ele quer qualquer coisa dessa vida, ou se ele quer ir para os braços do Senhor, ele responde que quer ir para os braços. Não, eu quero ir, eu não quero. Pode me dar qualquer coisa dessa vida, qualquer bem material, qualquer emprego. Olha, eu não quero, eu desprezo tudo isso para estar aos pés do meu Salvador. Isso não é uma vontade minha. É uma fé que brota, que diz, eu irei com ele. E ela foi ao encontro do esposo. Então, assim, eu vou terminar aqui essa conversa dizendo para os irmãos o seguinte: a fé é um empréstimo. Essa fé que nos alcançou, nós não tínhamos noção dela. Ela é só um empréstimo. O dono dela vai vir buscá-la em breve. Porque é um compromisso dele em buscar uma igreja. E assim ela vai nos conduzindo nessa vida. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Fé. Qual fé, né? Qual fé? E aí, aqueles que estiverem de posse desse dom gratuito, desse presente, sim, é que vão herdar a vida eterna, vão viver a eternidade com Deus. Exatamente. Maurílio, louvado seja o nome do Senhor, que bênção, né? Que sequência agradável que nós tivemos aqui, tratando desse tema que é tão maravilhoso, é tão afeito a esta obra e é algo que nos alegra quando nós temos essa experiência de fé e podemos ver que, biblicamente, estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo no caminho da salvação mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade, para mim é sempre uma alegria. Pronto, eu já fico o convite para que em próximas oportunidades a gente aborde outros assuntos aqui. À disposição. A paz do Senhor, Paz Maurílio. do Senhor também. Muito bem, a gente está chegando então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, já te convidando para na próxima quinta-feira estarmos com um novo tema, aqui pela Rádio Manaim, TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim e pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você é nosso convidado para estarmos juntos na próxima semana, na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, uma edição inédita do Conversas Bíblicas. Nos despedimos de todos assim, desejando uma boa semana, a paz do Senhor Jesus a todos. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.